Olá, meu nome é Neide Murta, eu sou de Belo Horizonte. Vou falar agora nesse congresso online. Minha formação, eu sou formada em Medicina e Odontologia. Eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz cirurgia plástica, depois eu fiz formação em terapia neural e constelação familiar. Bom, eu vou tentar fazer uma associação de como que eu trabalho no consultório, associando as constelações familiares, terapia neural e os medicamentos quânticos. Eu vou começar falando sobre o movimento de constelações. Bom, a constelação familiar é uma terapia. É uma terapia que pode ser feita em grupo ou sozinho no consultório. E pela constelação familiar, você consegue fazer um diagnóstico e também tratar o sistema do paciente. Essa terapia, também chamada de terapia sistêmica, ela foi sistematizada por Bert Hellinger, que é um alemão. É um senhor que tinha vida consagrada e que morou na África. E ele, observando uma tribo africana, ele constatou que lá não apareciam determinados tipos de doenças. Ele tinha um conhecimento vasto de outras terapias e ele acabou sistematizando a constelação. O Bert Hellinger, ele constatou que existem 3 ordens que não podem ser negligenciadas. Quando alguma família ela infringe uma dessas 3 ordens, você abre um campo enorme para aparecer eventos tristes na família, quer seja doença, quer seja falta de prosperidade. Então eu estava fazendo minha formação, eu vi ali um nicho para eu trabalhar, porque doença não aparece gratuitamente, sempre tem um campo, um motivo pelo qual aparece uma doença, quer seja dentro do sistema familiar do paciente ou então na história de vida do paciente. E eu vou falar sobre isso depois, um pouquinho depois, que é relacionar essa parte com a terapia neural e com a psicossomática. Bom, voltando aqui ao tema constelação familiar, existem 3 ordens que assim nós não podemos, a família de um modo geral, ela não pode negligenciar. As 3 ordens são as seguintes: é o pertencimento, equilíbrio de dar e receber e a hierarquia. Bom, vamos lá falar sobre o equilíbrio entre dar e receber. Nós aprendemos desde pequeno que o amor é dar, é doar. Mas doar sem receber, sem ter equilíbrio, provoca uma desordem. E nessa desordem podem aparecer vários eventos. Hierarquia. Quem chegou primeiro tem precedência sobre quem chegou depois. Numa empresa, por exemplo, quem chega, um funcionário mais antigo, mesmo que ele seja subalterno, ele tem precedência, ele tem que ser considerado em relação ao que chegou por último. Claro que ele vai seguir as instruções, vai ter a função dele dentro da empresa, mas ele tem que ser considerado. Mesma coisa, um outro exemplo é na família. Se uma pessoa teve um primeiro casamento, teve um filho, o primeiro filho desse casamento, aí separou e foi casar novamente. Teve outros filhos do segundo casamento. Esse primeiro filho tem precedência sobre os que nasceram depois. Não pode ser excluído de modo algum. Tem que ser levado em consideração, porque senão você não seguir essa ordem, você abre-se um campo enorme para eventos tristes que podem acontecer na família. E o terceiro é o pertencimento. Todos nós temos direito de pertencer a uma família. E acontece que muitas vezes, principalmente na nossa cultura, se um determinado familiar tem um evento trágico, suicídio, assassinato, o que a família faz? Esquece, isola, exclui. Isso é uma desordem, isso abre um campo para adoecimento.
Então, o Bert Hellinger, na sua sabedoria, ele conseguiu constatar essas 3 ordens e viu que nessa tribo não aparecia, por exemplo, doença psiquiátrica. Ele achou aquilo muito interessante. E aí ele criou essa terapia, que pode ser uma terapia de grupo ou pode ser uma terapia individual. Na terapia de grupo, o que se faz? Bom, você coloca representantes são pessoas que estão lá no grupo que representam seu pai, sua mãe, representa o cliente, o paciente, e aí pelo posicionamento com que ele coloca ali os representantes, o terapeuta consegue fazer um diagnóstico. Bom, e como que se faz no consultório? No consultório nós temos um artifício, que também foi outro alemão que sistematizou, o Schneider. Ele colocou pequenos bonecos e coloca assim em disposição ali no próprio consultório. Esses bonecos representam os familiares, representam o paciente, você pode colocar para representar um evento, uma doença na família, e através da história de vida nós conseguimos detectar se tem alguma desordem naquele sistema. Sheldrake, ele descobriu que existem campos morfogenéticos e nesses campos morfogenéticos está tudo escrito lá. Então essa terapia consegue acessar esses campos e fazer um diagnóstico e colocar ordem no sistema. Por quê? Porque na hora que você coloca luz no sistema, você coloca o que é que está acontecendo, o que está de errado, que pode ser corrigido, o evento perde força. Então, às vezes você tem alguma doença que ainda não apareceu, mas você detecta essa desordem, corrige, então o sistema fica tranquilo, fica em equilíbrio, em harmonia. Então, no consultório eu faço justamente isso, eu faço a terapia individual e através dessa disposição eu consigo perceber se está tendo alguma desordem no sistema do paciente que está provocando a doença. Eventos que se repetem de geração em geração, por exemplo, doenças que se repetem, câncer, o mesmo tipo de câncer em 1, 2, 3 gerações, as pessoas pensam somente que são eventos genéticos. Esquecem que isso também, o campo genético também está incluído no campo morfogenético de Sheldrake. Então, isso é possível mudar, mas para isso tem que ser estudado, ok? Então, eu vou relacionar agora, num segundo momento, como que eu faço essa constelação e como que eu associo com a terapia neural. Bom, agora eu vou falar mais sobre a terapia neural. Nós vimos na exposição anterior que a doença pode ser transgeracional e o movimento de constelações familiares é uma ferramenta que consegue detectar isso. Mas e quando o movimento começou desde que o paciente se entende por gente? Então aí nós lançamos mão da terapia neural. Bom, na realidade, uma ferramenta não exclui a outra, uma auxilia a outra. Bom, a terapia neural, ela foi sistematizada por 2 irmãos alemães, os irmãos Hüniker, mas antes dos irmãos Hüniker teve os estudos russos de Pavlov, de Speransky, que eles deram as bases para que os irmãos trabalhassem, sistematizassem a terapia neural. Aliás, os alemães são muito bons em sistematização dessas técnicas. Bom, o que é interessante da terapia neural é que não é necessário diagnóstico. Isso daí dá um nó na cabeça do médico tradicional, porque a medicina tradicional ela trata sintoma, ela trata a doença. A medicina tradicional não vê o doente, e o doente tem que ser visto, porque o sistema do doente está produzindo doença. A doença é uma consequência, tem que buscar a causa. Então a terapia neural ela é muito interessante porque ela vai direto no ponto. Bom, assim como as outras ferramentas também que eu acabei de falar. A terapia neural acredita que a
que o corpo é um sistema aberto, capaz de autocura e autorregulação. Quer dizer, vai direto na medicina de Hipócrates, porque Hipócrates acreditava que o médico era só uma ferramenta, a cura estava no paciente. Então a cura está no paciente, a autorregulação encontra-se no paciente. E como despertar a cura no paciente, como foi esse processo pelo qual ele adoeceu. Por isso que a terapia neural trata a pessoa, trata a figura que está lá na sua frente, lá no seu consultório. Bom, tem um conhecimento da terapia neural que 80% da origem dos problemas que nós chamamos de campos interferentes estão no polo cefálico. Se for olhar a boca, 70% dos campos interferentes. O que são campos interferentes, então? Bom, campos interferentes podem ser cicatrizes, pode ser pontos no corpo, pontos corporais que são, vamos dizer assim, que interferem no campo de saúde do paciente. Bom, quando o profissional descobre através da história de vida, e tem que ser uma história de vida bem colhida, ele detecta qual é o campo interferente que está produzindo aquela doença, ele pode colocar uma substância lá. A terapia neural, ela utiliza subdoses, ela pode utilizar subdose de procaína, subdose de xilocaína, essa mesma xilocaína que é utilizada em pronto atendimento para sutura, em cirurgia, é a mesma. Bom, isso em subdose. Na hora que, pela história de vida, detecta quais são os campos interferentes, vai lá e aplica essa substância em subdose para tentar o quê? Para mudar a diferença de potencial daquela região. E aí, como se fosse dar um reset daquela região, e aquela região passa a ter uma autorregulação. Isso por quê? Porque a terapia neural, ela atua ela atua no sistema neurovegetativo do paciente. Então, é aquele sistema ali que está com problema, que está intoxicado, que está produzindo doença, está produzindo mensagem distrófica, está mandando mensagem para produzir distrofia. Então, vamos supor assim, vamos tentar explicar para quem que não conhece. Eu, por exemplo, tive uma fratura nesse meu braço. Na época que eu fraturei esse braço, eu tive uma fase difícil da minha vida, foi a fase que, por exemplo, eu perdi meu emprego. Então, aquela fratura carrega uma memória. Então, para aquele paciente, para mim que sou paciente, aquilo ali tem algo escondido ali, tem uma mensagem ali. Então, através da história de vida, o terapeuta, ele detecta a importância daquilo ali na vida do paciente e ele aplica aquela substância naquele local. E aí você muda a mensagem, dá um reset realmente, e aí tem a possibilidade do paciente se auto-organizar. Então, vou dar um exemplo aqui. Chegou uma paciente para mim com endometriose, ela tinha um abdômen congelado de endometriose. Era útero, ovário, reto, fundo de saco, assim, tudo. Ela tinha feito uma laparoscopia, ultrassom, tudo confirmava o diagnóstico dela. Aí ela veio para mim, aí eu perguntei para ela assim, olha, uma jovem de 35 anos que tinha dor abdominal e retal 24 horas por dia. Ela dormia e acordava com dor. Perguntei para ela, quando foi que aconteceu? Quando eu pergunto assim, quando aconteceu, eu estou perguntando o gatilho. Qual foi o gatilho que fez aquele evento, que fez aparecer aquele evento? Aí ela fala, foi quando eu briguei com meu marido e tal. Aí eu falei assim, então aquele gatilho a gente trabalha. E aí eu vou falar que aquele gatilho ali vai além, tem uma mensagem além, mas isso, no primeiro momento, eu vou falar isso depois, no primeiro momento aquele gatilho tem que ser trabalhado. Então aquele evento fez o paciente adoecer. Então, no caso em questão, fiz uma aplicação suprapública com a terapia neural.
mais ou menos umas 2 aplicações. Eu fiz uma suprapúbica, eu fiz intravaginal. E na terceira vez que ela me visitou, ela já não tinha mais dor. E o ginecologista dela tinha pedido uma ressonância magnética e o abdômen estava livre da endometriose. Aí eu perguntei para ela assim, coincidiu que naquela época eu já estava entrando em contato com a psicossomática. Aí eu perguntei para ela assim, se resta ainda algum sintoma. Ela falou assim, olha, 90% da dor foi embora, mas ainda tem 10%. Eu pensei, olha, 90% no meu entendimento é uma excelente resposta. Aí eu falei assim, olha, deve ter outros campos interferentes. Eu procurei, mas não encontrei. Bom, vou falar isso depois. Mas pela terapia neural, a boca, os elementos dentários, a oclusão, ela tem que ser estudada. Porque aquilo ali é uma fonte enorme de campo interferente. Então, um implante dentário, uma amálgama, metal na boca, aparelho ortodôntico, qualquer um um canal, uma lesão periapical, uma oclusão, quando você faz um trabalho protético que não tem uma oclusão correta, aquilo ali é uma fonte de adoecimento fantástica. Não quer dizer obrigatoriamente que vai adoecer, eu quero dizer que pode adoecer. Isso depende também da vitalidade do paciente. Então, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma vitalidade, mas pode. Então, nós pedimos um raio-x panorâmico do paciente, examinamos dente a dente, olhamos pela biorressonância se tem algum efeito, alguma alteração, e aí nós detectamos os elementos. Naqueles elementos dentários, nós fazemos o teste com a terapia neural. Então, por exemplo, o paciente chega comigo, um colega meu da constelação chegou para mim e falou assim, olha, eu fiz um trabalho odontológico, eu atravessei a rua, saí da dentista, atravessei a rua e comecei com dor na perna. Eu falei assim, opa, tem relação. Eu falei, qual foi o elemento dentário que você estava trabalhando? Ele me mostrou. Eu fui lá, fiz o teste da terapia neural e a dor na perna melhorou imediatamente. Melhorou, uma semana depois, ele me liga, 10 dias depois ele me liga e fala assim, Neide, a dor voltou. Assim, vamos lá no consultório de novo. Eu falei assim, eu já fui na minha dentista, meu aparelho, meu tratamento protético está excelente, oclusão ok, e a dor permanece. Fiz a terapia neural no elemento dentário novamente. A dor melhorou imediatamente. Então, assim, coincidência não é. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre os tratamentos odontológicos, como que você valoriza a sua saúde bucal, porque pode ser uma grande fonte de adoecimento. E nem sempre tem uma relação anatômica. Essa que é a arte do terapeuta, descobrir qual que é o campo de interferência. Porque às vezes, por exemplo, naquela paciente da endometriose, eu fiz uma suprapúbica ali, o plexo suprapúbico, mas nem sempre, às vezes uma cicatriz. Eu tenho aqui uma cicatriz vacinal, aquilo ali pode ter memória, então pode estar surgindo um campo interferente, uma cicatriz cirúrgica. Às vezes uma pancada na cabeça, aquela região da cabeça tem uma memória. Então tudo tem que ser estudado. Então a história de vida pela terapia neural, ela é muito detalhada. Ela é muito detalhada, muito rica e consegue associar aquilo que eu sempre acreditei, ver o paciente não com uma doença, mas uma entidade que está ali na sua frente pedindo ajuda. E aí o sucesso do tratamento depende muito de como você consegue detectar os campos interferentes que estão produzindo mensagem distrófica. E assim, é possível conseguir uma grande chance de melhora e de autocura. É fantástico e tem que ter investimento. Aí eu fui continuando nas minhas descobertas, aí eu entrei em contato com um grupo da psicossomática que estava relacionando a psicossomática com constelação. Então, eu vou falar um pouco agora da psicossomática, ok?
Bom, agora nesse terceiro módulo eu vou falar sobre a psicossomática e o uso dos medicamentos quânticos. Eu entrei em contato com a psicossomática também através do movimento das constelações, através de um curso que eu fiz, e eu conheci esse senhor alemão, que é o Grodeck. Ele escreveu o livro A Doença como Linguagem, e também o Reich. O Grodeck, ele foi contemporâneo do Freud. Ele preferiu ser um lúcido desconhecido a ter que mudar suas teorias, e não quis assim se dobrar com a vontade da academia na época, né? Então o Grodeck fez a seguinte descoberta. Ele disse que toda doença é fruto de um trauma emocional infantil. Ponto. Então a questão toda nós temos que descobrir que trauma emocional que foi esse, tem que tratar esse trauma. Então quando o paciente adoece, quem adoece é a criança que tem dentro do adulto. E a gente tem que descobrir que criança é essa que adoeceu. Então, por exemplo, teve uma paciente minha que ela dirigia um serviço, um hospital, um serviço de grande porte, e de um dia para o outro esse serviço foi dissolvido. E aí eu perguntei para essa profissional, o que foi que você sentiu quando esse serviço foi dissolvido? Ela disse, esse serviço era tudo que eu tinha, era o meu chão, e eu senti desamparo. E a segunda pergunta que eu fiz quando criança, quando foi que você sentiu esse desamparo? Quando foi que você perdeu o chão? Isso é só para exemplificar, os olhos encheram d'água. Ela realmente ela teve uma história de não ter sido vista, principalmente pela figura do pai. Então, assim, é só para exemplificar de como é que é importante você aprofundar na história de vida do paciente. Isso tem que ser tratado. Quando nós adoecemos, eu me refiro às doenças graves, não é o adulto que adoece, é a criança que existe no adulto. E essa criança, ela se comunica com o adulto através da doença. Tem outras formas de comunicação, que é a atitude corporal, leitura corporal, sonhos, lapsos. Então, você tem que fazer a leitura, tem que entender, tem que descobrir onde foi, né, em qual momento que for dessa criança que o paciente adoeceu. Isso tem que ser visto, essa criança tem que ser vista, essa criança tem que ser cuidada. Quando a medicina simplesmente tampa um sintoma, ofusca o sintoma, ela está ofuscando a mensagem que essa criança está transmitindo. Então o que acontece? Passa por um período de latência e depois desse período o sintoma volta pior ou o mesmo, ou muda a doença, ou muda de nome. Então, sempre quando o paciente tem essa história, eu sempre faço a pergunta se naquele momento que teve aquele trauma infantil, que a gente tenta detectar pela história, a gente, se durante aquele trauma teve alguma fratura, teve alguma cicatriz, teve algum problema odontológico, qual foi a região corporal que o paciente guardou a memória daquela emoção. Porque a emoção é guardada nas memórias corporais. Isso tem que ser desativado. É isso que a gente aprende na terapia neural. E daí, quando a gente faz esse tipo de tratamento, quando a gente aborda isso na profundidade, a chance de cura é bem maior. Então, e quando o paciente, aquele paciente difícil de você alcançar, paciente difícil de se abrir, eu lanço mão dos medicamentos quânticos, da fisioquântica, principalmente o consciencius e o trauma-vit. O trauma-vit, quando a história de vida é muito pesada, com muitos traumas, com muitos problemas, o trauma-vit me ajuda demais no consultório. Além de outros, por exemplo, se for um problema na região do tubo digestivo, às vezes eu lanço mão do digeres ou do digeril. Se for problema na região do pâncreas, às vezes eu lanço mão do glicólium. E a linha de raciocínio vai caminhando. Tem um arsenal imenso terapêutico para nos ajudar nesse sentido. E funciona. E assim, utilizando o mínimo, provocando o mínimo de efeito colateral no paciente, porque nós temos que seguir, pelo menos tentar seguir a medicina de Hipócrates,
que Hipócrates dizia que o médico é uma ferramenta, quem cura é o paciente. Então esse que tem que ser o caminho. Acho que nós temos que lançar a mão das várias ferramentas e vamos adicionando no nosso arsenal de trabalho. Essa que é a importância. Então, acredito que esse conjunto conjunto do meu trabalho com constelação, com terapia neural, com medicamentos quânticos, às vezes eu utilizo também terapias biooxidativas, e aí eu vou tecendo, porque o paciente levou uma vida inteira para adoecer. Então, para você ser tratado, às vezes demora um pouco, para você se curar demora um pouco, porque a cura vem de dentro para fora. Enfim, essa mensagem que eu tinha para passar, e eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.